sociedade transparente, ou dita transparente, onde tudo é medido e previsto, o que realmente significa ser livre? Interessante, liberdade e transparência. Desde que nós vivemos numa sociedade dita burguesa, foi vendido aos quatro cantos que nós, seres humanos, somos pessoas livres nessa sociedade, ok? E que você só é uma pessoa completa nessa sociedade na medida em que você é livre. Só que nossa sociedade transformou liberdade, que é um dado existencial do ser humano, numa capacidade de consumo. Então a liberdade que você tem na sociedade ela é marcada por uma liberdade de consumo. Então se você consome, você é efetivamente uma pessoa livre. A sociedade, quando fala em transparência, ela não está preparada para lidar efetivamente com o que as pessoas são. Não por acaso a gente tem, por exemplo, e aí com seus problemas e soluções, a escola. A escola é justamente a destruição da transparência humana. É para que você não seja quem você verdadeiramente é. Porque se você for você, a sociedade praticamente não tem consumidores. E para você ser consumidor, eu preciso destruir primariamente a sua natureza, para te preparar para não ser você, mas para que no futuro você seja um consumidor. E aí você se torna algo objetável, algo consumível. E mais do que tudo, vocês, mulheres, se tornarem algo a ser vendido, algo a ser consumido. Você não é uma pessoa, você é um objeto. E como tal, você é vendável. O quanto você pode ser vendável e consumida na sociedade. Isso é que torna você uma pessoa de destaque. Veja nossos youtubers, pessoas com, vamos dizer, com acesso à mídia e o quanto eles se destacam. Normalmente são pessoas que se vendem como uma espécie de um objeto. E objeto não é transparente. Então se a gente pensa em liberdade e transparência, a gente precisaria praticamente repensar toda a estrutura da nossa sociedade. Entretanto, do modo como a gente caminha hoje, pensando nesse mundo dominado por tecnologia, okay, a gente caminha cada vez mais para a inexistência do ser humano. E porque a gente seja apenas o quê? Uma espécie de um cachorro de Pavlov. A sociedade cria estímulos e nós respondemos a eles. Portanto, há muito tempo, eu não sou eu, você não é você. Logo, há muito tempo não temos transparência, menos ainda liberdade. Sobre a muralha invisível. Se o panóptico de Foucault dependia de muros e corpos físicos, qual é a nova arquitetura do poder que nos vigia 24 horas por dia? Nossa, essa aí ganharia uma pesquisa. Fica até como uma sugestão de tema para vocês. Okay? Nós vivemos uma arquitetura de mundo hoje em que ela é controlada de tal maneira que ela precisa das nossas reações. Nós temos um mundo em que ele já tem acumulado muita informação sobre nós, nossos hábitos, nossos pensamentos, nossas rotinas, nossos desejos, e não só informação acerca de, mas também condições de gerenciar e estimular tudo isso. Então hoje, eu não sei te dizer qual é a arquitetura, mas eu posso dizer categoricamente, é uma arquitetura que nós não construímos, mas foi construída para nos mantermos onde estamos. E onde estamos? Voltando à pergunta anterior, no mundo sem liberdade, no mundo sem transparência. Não é um mundo, de novo, projetado para nós. Ele conta conosco. Assim como, digamos, a senzala precisava do escravo para fazer produzir o engenho, em certo sentido a gente tem uma arquitetura em que nós somos como similar aos escravos de outrora. A gente está fazendo algo rodar, mas não é porque nós fazemos algo rodar que somos atores ou senhores deste algo que está rodando. O custo do conforto. O que perdemos de forma invisível ao trocarmos nossa privacidade pela conveniência dos aplicativos e serviços digitais? É interessante pensar em perda, né? Porque se você pensa em termos de perda, é algo que você tinha e agora você não tem. Na verdade, nós mudamos o tipo da coisa que perdemos. Nós sempre estivemos perdendo nesse jogo. Nós nunca estivemos na esfera do eu ganhei isso e agora eu não tenho. Não, o que a gente tem é uma nova roupagem daquilo que estamos perdendo. Outrora perdíamos isso numa análise marxiana a partir da mais-valia que produzíamos e que não retornava para nós.
Hoje nós temos praticamente a nossa consciência como um todo perdida. Tanto é que eu frequentemente comento com vocês que nós vivemos uma época em que terceirizamos a consciência humana. Nós não pensamos mais o mundo, nós não pensamos mais a realidade por nós mesmos. Nós pensamos dentro daquelas categorias que colocaram para nós pensar. Hoje mesmo a gente está tratando de uma temática muito importante, que poderia ser considerada uma perda para alguns, um ganho para outros, que é a temática da segurança. Hoje com sistemas tecnológicos temos mais seguranças. Tem certeza? Se você não controla, se você não tem acesso a esse sistema de segurança, como ele funciona, como você pode falar que você tem mais segurança? Você pode estar expressando uma autoilusão de que você se sente mais seguro, mas objetivamente você está mais seguro? O plano hoje é trazer essa arquitetura para o plano mental. Então, como no plano mental a mensagem já foi vendida, ela já foi estabelecida que com isso ganharemos aquilo, a gente já não questiona. Então chegou o momento da gente começar a olhar para isso e o que tem aqui dentro e questionar o quanto efetivamente ele resolve nossos problemas. É dito cotidianamente para nós, os nossos filhos, os nossos entes queridos, que a solução está aqui. Tá. Mas a pergunta que não foi feita e que tem que ser feita, solução para quem? Para você? Lembre-se, nós somos o elemento obscuro, a zona cinzenta da sociedade. Isso não é feito para nós, isso é feito para nós usarmos. Os beneficiários disso, via de regra, são outros. Viés e injustiça. Como um algoritmo, que é pura matemática, consegue reproduzir e até ampliar preconceitos sociais e raciais na contratação de pessoas, na concessão de crédito ou na segurança pública. Sim. Há um vício na pergunta e a gente tem que entendê-la. Okay? Quando a gente pensa em algoritmos matemáticos como sendo algo exato, que dado certas causas teremos determinadas consequências. Não. Frequentemente a gente é levado a pensar as áreas do conhecimento como sendo áreas humanas, biomédicas e exatas, principalmente essas três. E entendendo a área exata como uma área mais cartesiana, livre das emoções e sentimentos humanos. Isso é um equívoco. Não existem ciências exatas, não existem ciências biomédicas. Toda e qualquer ciência que exista é uma ciência humana. Então ela vai expressar a sua humanidade. Então se a gente fala em algoritmos que estimulam o racismo, é porque esses algoritmos que parecem matemáticos, na verdade expressam aquilo que sempre expressaram, uma natureza por trás. E quem é a natureza por trás que cria isso, que define parâmetros? Os seres humanos. Não são os números que pensam os números, são os seres humanos que pensam os números. E aí você pode dar interpretações. Nos seminários que vocês vão apresentar, isso é muito nítido. Uma pessoa que uma imagem aparece, isso está no material, inclusive, está lá documentado no material. A pessoa aparece numa imagem e ela é associada automaticamente a um macaco. Porque é uma mulher, da raça negra, associada a um símio. O algoritmo não é matemático, não é a matemática que associa a pessoa negra ao macaco. É uma pessoa que programou para determinados estereótipos, fenótipos, elementos da fisiologia humana, tem semelhança com esse e com esse. Então somos nós. Não existe problema e não existe solução que não seja humana. Talvez hoje a gente vive uma época, pela primeira vez na história da humanidade, que talvez a inteligência artificial possa ser um sucedâneo da natureza humana. Mas, por enquanto, ainda vivemos num mundo em que o ser humano, para o bem e para o mal, ainda preserva certo protagonismo. Então não existe algoritmo matemático, existe algoritmo humano, usando de recursos matemáticos. Sobre a cartografia do controle, que é até de acordo com o que a gente está estudando hoje. Certo. Se o mapa não mais representa, mas governa o território, como essa vigilância geográfica constante, GPS, câmeras urbanas, aplicativos de transporte, afeta o nosso direito de ir e vir sem sermos rastreados ou perfilados?
Nós temos que adentrar urgentemente no debate do direito de ser esquecido. Hoje tudo que nós fazemos é marcado. Hoje você entra num programa para fazer uma transação bancária e ele te pede a sua localização geográfica. Para que serve a sua localização geográfica para você fazer uma transação bancária? Ele quer saber se eu estou aqui mesmo? Se eu estou em Barranquilha? Se eu estou em algum outro lugar do planeta? O que a gente começa a perceber é que você é um ser que produz uma série de informações de N escopos. Informações geográficas, de comportamento de consumidor, se você está num lugar A, indo para um lugar B, deslocando para um lugar C e daí por diante. Tudo se torna dado. E dado, quando você usa, até indica a velocidade que você tem que deslocar. Então, de novo, cadê você? É algo que depende de você, não é feito para você, é dito que é feito para você, precisa de você para ser consumido, mas efetivamente não resulta em benefícios para você. E isso afeta uma série de direitos básicos, tal qual, por exemplo, volto a citar, nosso direito de ir, vir e permanecer. Se você está aqui e quer entrar num condomínio tal, você pode entrar no condomínio tal? Não. Você está aqui no IFTM, você pode entrar indistintamente no IFTM? E olha que está falando de uma instituição pública. Não. Então, beira hoje a utopia a gente falar em direito de ir e vir. Nós não temos. É mais um daqueles que é dito e que nós não temos. Mas como a gente não parou para pensar, estudar e analisar isso, a gente entende que nós ainda temos isso. De novo, mais uma daquelas coisas que nos foi tirado e a gente não percebeu. De novo, a gente está esperando tirar o que mais para a gente entender que a gente está num mundo praticamente sem chão. Eu vou fugir um pouco aqui do escopo, só para a gente finalizar. O que você acha que é possível que nós, enquanto cidadãos, faça para que a gente comece a andar a caminho de superação dessa realidade? Eu acredito no ser humano. Por mais difícil que seja hoje, eu ainda lembro do título daquele filme brasileiro que acabou de ganhar um Oscar, né? Ainda estou aqui. Então, se ainda estamos aqui, eu acho que a possibilidade de construir pontes, ela ainda é possível. Se vai acontecer, eu entendo que os indicativos hoje não são favoráveis. Os nossos jovens são muito egoístas, com uma capacidade gigantesca de não entender nem a si, nem ao mundo. E isso estamos falando da geração atual, que muito em breve será a geração que estará ocupando os lugares que nós ocupamos hoje. Então nós vivemos também, por outro lado, uma sociedade muito marcadamente egoísta, muito centrada, e algo que também marca a sociedade pós-moderna. Vivemos num mundo bipolarizado. E nesse mundo bipolarizado, a gente divide o mundo entre eu contra os outros. A gente não pensa no mundo eu e os outros. E vamos dizer, pensar no mundo fragmentado, esse fragmentado interessa a quem? A quem tem controle. E se a gente pensa no mundo melhor, a gente tem que pensar no mundo com ruptura desse controle. Para a ruptura desse controle, conhecimento é fundamental. E o conhecimento não tem chegado efetivamente a quem precisa chegar, na quantidade que ele precisa chegar. Infelizmente, nós ainda não dominamos a comunicação em massa. Outrora, a comunicação em massa estava restrita à manipulação da televisão nos anos 50, 60, 70 e 80. A gente tem que pensar hoje um outro tipo de comunicação em massa, não uma que vai reforçar parâmetros ideológicos, parâmetros de uma sociedade ambígua e dicotômica, mas sim de um que pensa em sociedade, não uma de costas para a outra, mas uma de frente, porque quem está de frente pode abraçar. E a gente não criou um mundo assim, e a gente não tem indícios que estamos criando um mundo assim, e isso para mim deixa um sinal de alerta amarelo, no mínimo, ligado. Obrigado.